E de repente eu me vi dentro de um túnel branco e eu me via no chão. Eu me via, eu estava em pé e no quarto sempre tinha uma pessoa toda de preto em volta da minha cama. E por isso Deus me deu a chance de voltar. Estou no meio de um tratamento bem violento. O que acontece com a gente quando a gente morre? Você já se perguntou isso? A Josefa quase morreu num acidente anos atrás. E nesse quase, ela saiu do corpo, encontrou pessoas. E hoje, que ela está enfrentando um problema de saúde sério, ela entende o porquê ter acontecido isso com ela anos atrás. Jô, quantos anos você tem? Eu tenho 48 anos. E essa experiência de quase morte que você teve, você viveu, você tinha quantos anos? Eu tinha uns 26 anos na época. Como é que foi que aconteceu? Então, eu sou da Bahia, né, moro em Salvador, e o meu marido, ele é de São Paulo, a família dele é toda de lá, e ele mora aqui. E sempre no final do ano, quando a gente saía de férias do trabalho, a gente viajava para passar as festas de final de ano com a família. Todo ano era assim. E nesse ano, quando aconteceu o acidente, não foi diferente. Porém, no dia dessa viagem, alguma coisa estava acontecendo de errada comigo, porque eu de repente não quis viajar. Eu não queria ir de hipótese alguma. E ele insistindo que a gente tinha que ir, eu desarrumei e arrumei as minhas malas por 5 vezes. E nós fomos à viagem, uma viagem tranquila. Na época a gente não tinha filhos e foi super tranquilo, viajamos e tal. Quando chegou numa cidade já em Minas Gerais, num trecho que chama Francisco Sá, estava chovendo muito na hora, era fim de tarde, assim já à noitinha, e a gente descendo a serra, a gente numa curva deparamos com uma carreta sem farol na parte de trás. E quando ele tentou frear, o carro não segurou. Entramos embaixo da carreta, literalmente, nós dois. Porém, ele não teve praticamente quase nada, mas eu sim, eu fiquei muito grave na hora, assim, e eu tive essa experiência. Nesse momento, ele conseguiu sair do carro, né, junto com outras pessoas, me tiraram do carro, me colocaram no chão, porque o carro tinha risco de pegar fogo. E nesse momento que eles me colocaram no chão, eu já não senti, eu ouvia vozes, mas eu não via mais ninguém. E de repente eu me vi dentro de um túnel branco, com muita luz branca, aquela luz branca me levando, e lá na frente tinham várias pessoas, as pessoas que estavam me recepcionando. Porém, quando eu cheguei no meio do túnel, eu olhei para trás e eu vi o meu corpo. Só que o meu corpo estava com outra roupa e eu estava com a roupa dentro do túnel, com a roupa branca, uma blusa branca e um short azul. E descalça. E o corpo que eu olhava, que era o corpo que eu estava com a roupa, eu estava com um short abóbora, uma blusa preta e um tênis preto no pé. E eu olhava para as pessoas e olhava para mim. E teve um momento que eu falei, não, eu não quero ir. Eu preciso voltar, porque eu não quero ir. Aí uma pessoa chegou, olhou para mim, bem próxima de mim, assim, era um homem, todo de branco, com a paz, e aí eu voltei. E quando você estava nesse túnel branco, você falou que você olhava para trás e via seu corpo. Você olhava para trás e via seu corpo, tipo naquele filme Ghost, tipo na novela Viagem, assim que você... Não, eu via o carro, como a gente entrou atrás de uma carreta, a carreta saiu e o carro ficou. A gente estava numa caminhonete, então a frente da caminhonete ficou totalmente destruída. E o carro não saiu do lugar. Então eles me tiraram e me botaram do lado oposto do carro. Eu vi o meu corpo no chão, deitado. Pegaram a minha bolsa, eu vi a bolsa preta com a minha cabeça em cima da minha bolsa e o carro. E via várias pessoas em volta do carro, né, luzes assim. Mas eu me via no chão. Eu me via, eu estava em pé no túnel e eu olhava e eu me via no chão, na chuva, tanto que tinha uma corrente de água que passava por debaixo do meu corpo, da chuva, e eu via tudo aquilo. Você via, mas não sentia. No túnel você não estava Não sentindo sentia. dor.
Não, não sentia nada. Era como se eu estivesse andando em direção a uma luz muito forte e todas aquelas pessoas de costa para a luz. Elas viradas, eu de frente para a luz, elas viradas para mim e a luz atrás delas. Muitas pessoas, muitas. Assim, um ambiente de muita paz, de muita luz mesmo. Então, assim... Mas o impacto você não sentiu? Eu eu senti a pancada, eu senti o gosto de sangue assim na boca, o momento da pancada de sangue no rosto, eu senti. Mas foi só esse momento, depois eu não senti mais nada. Quando eu acordei, já foi praticamente 10 dias depois, que eu fiquei 6 dias em coma, e aí eu voltei a ter um raciocínio de tudo que estava acontecendo praticamente uns 10 dias depois do acidente. E esse túnel que você entrou, ele começava na sua frente, na frente do seu corpo ali no chão? Não. Ele dava um espaçamento. Era como se eu tivesse andado, tipo, uns 50 metros de onde eu estava, né? E lá na frente estava o túnel. Eu tinha me afastado do meu corpo, mas uma distância que eu via. Mas era naquele ambiente ali, na rodovia, com a chuva caindo. Isso, na rodovia. Tá. Era do lado, era como se o túnel estivesse do lado da rodovia, né? Todo o trecho da rodovia que estava aquela imensidão escura era de um lado e o túnel estava do outro, onde eu estava. E o túnel era todo branco, mas você sentia que você estava andando ou você estava voando nele? Não, eu sentia que eu estava andando, eu andando descalço. Eu me lembro claramente da roupa que eu estava, era uma blusa branca, uma bermuda azul e eu estava descalça. E eu andava dentro dele. Andava. Eu não flutuava. Lá nesse túnel, você só sentia paz. Uma paz tremenda. É tanto que as pessoas que me socorreram, que até me visitaram depois, pessoas que do interior de São Paulo, lá de Minas Gerais mesmo, falaram que nunca viu uma pessoa manter a calma da forma que eu mantive, mesmo em momentos que eu voltava e apagava, eu sempre estava calma. Era uma paz que só quem vive essa experiência sabe como é. É uma paz extrema, né, de muita luz, sabe, assim, é uma outra dimensão, na verdade, mas é muita paz. E lá com essas pessoas, alguém te avisou, não, você tem que voltar porque você se comprometeu a ter um filho? Sim, assim, para mim, chegou um homem. Era um homem assim que eu não conhecia, mas um homem com uma paz muito grande. Ele tinha uma barba branca, assim, o cabelo muito bem penteado, a roupa toda branca. Ele estava com tipo uma blusa assim com a gola V, com as mangas no meio do cotovelo e uma calça branca, descalço também. Ele chegou e só colocou a mão no meu ombro. Quando ele colocou a mão no meu ombro, é como se tivesse se apagado tudo. Aí pronto. É como se ele tivesse chegado para mim, eu entendi da seguinte forma: você não está pronta, então volta. Né? Depois de eu pesquisar, de eu ler algumas coisas sobre isso tudo, foi a impressão que eu tive dessa pessoa. Ela chegou para mim e falou, não, mesmo em silêncio, você não está pronta, então você vai voltar. Você ainda tem um propósito. Que ele te falou isso. Isso. Você tem um propósito ainda em vida e você vai seguir. Então por pensamento ele te falou esse lance do propósito. Você entendeu claramente. Claramente foi. Volta porque você não está pronta. Foi exatamente o que eu entendi. Né? Nesse voltar, eu fiquei 6 dias em coma. Eu fui levada para a Santa Casa de Montes Claros e eu fui operada. Lá eu perdi baço, eu tive problema no pulmão, eu perdi uma parte do meu pulmão. Fiquei bem grave, assim. O médico chamou o meu marido, a família, que a minha cunhada tinha ido para lá na época, e falou que só tinha 48 horas de vida. Se eu não melhorasse, não tinha o que se fazer. E eu vivi essa experiência depois que eu saí da UTI, ainda continuou a questão do pós-morte, que eu fui para um quarto, e no quarto sempre tinha uma pessoa toda de preto em volta da minha cama. Quando eu saí do hospital, eu fui para um hotel, essa pessoa de preto continuou. Eu nunca vi o rosto dela, eu sei que era uma mulher. Eu saí do hospital, fui para um hotel,
O período que eu fiquei no hotel também, ela sempre no meu quarto. E quando eu saí do hotel, que eu fui para casa da minha cunhada, que nessa época ela morava em Uberlândia, em Minas, ela também continuou me acompanhando. Então, a partir de um momento, eu comecei a ter alucinações com essa pessoa, mas não era nada mais do que a fraqueza que eu estava vivendo, assim, eu estava muito debilitada, e eu associei na minha cabeça que era de fraqueza. Mas depois disso tudo eu comecei a estudar sobre o espiritualismo, né, a questão da espiritualidade, e eu vi que não, que realmente são espíritos que ficam ali de uma forma ou de outra até nos protegendo, porque em momento algum nunca senti medo, eu não tive medo em momento algum dessas pessoas. Essa pessoa de preto, então, você nunca teve medo dela? Nunca tive medo, tanto que eu estava no quarto, eu lembro muito bem que foi a noite que passou o show de Roberto Carlos, a televisão estava ligada, eu ouvia a voz do Roberto Carlos e eu via ela do meu lado o tempo inteiro, ela entrava pela porta, passava a mão em toda a minha cama, e eu lembro que tinha uma janela no quarto que eu estava, e ela olhava na janela para fora, mas ela nunca olhava para ver o rosto dela. E todo o período que eu fiquei em recuperação, essa pessoa estava comigo. Mas ela tinha cabelo? Você viu ela de costa? Não, ela usava uma capa toda preta que cobria o rosto, né? E tinha alguma coisa branca na cintura dela. Mas eu nunca vi o rosto dessa pessoa. Por algum momento eu lembrava da minha avó paterna, né? Que ela sempre usava roupa preta. Eu tenho uma lembrança da minha avó paterna sempre de roupa preta, mas eu não via o rosto dela. Nunca vi. E ela entrava andando normal no quarto? Normal, como uma pessoa normal. Tinha outras pessoas. Eu lembro de um dia de o meu marido ficar muito nervoso comigo, porque eu tentava falar para todo mundo que ela estava ali, e ele começou a ficar irritado comigo, porque ele achava que era coisa da minha cabeça, e ela estava em volta das pessoas. Tinha outras pessoas, minha cunhada, meu marido, as enfermeiras, e ela estava lá, em pé, junto com eles, mas eles não viam, mas eu via ela o tempo inteiro. E ela nunca se comunicou com você? Nunca falou nada? Não, nada. Em momento algum. Ela sempre esteve comigo o tempo inteiro. No momento que eu saí da UTI, que eu fui pro quarto, depois fui pro hotel, depois fui pra casa da minha cunhada. Só depois, na casa da minha cunhada, teve um dia que ela chamou as amigas delas para rezar um terço para mim lá, porque eu estava bem debilitada e eu sou muito católica. E a partir daí, pronto, eu não vi mais ela. Né? Então, depois que rezou, então, ela sumiu. Depois que rezou, que foi rezado o terço em mim, declarado para mim, ela desapareceu. Eu não vi mais essa pessoa. E você acredita que era uma coisa boa essa pessoa? Sim. Mesmo estando com a roupa preta, em momento algum eu senti medo. Eu me sentia muito protegida com ela, próximo a mim. Né? Mas em momento algum eu senti medo, não, em momento nenhum. Então eu me sentia muito bem com ela próxima de mim. Nesse túnel você viu essas coisas de passou um filme da minha vida? Não vi. Foi tudo muito rápido, assim, o momento que eu era só de eu não querer ir. Assim, a única coisa que eu lembro muito claro era como se eu não estivesse preparada naquele momento para partir. E por isso Deus me deu a chance de voltar e viver essa vida que eu estou vivendo agora. Né? Viver tudo que eu vivi, me tornei mãe. Apesar de no momento não estar vivendo um momento muito bom, que eu estou enfrentando um câncer de mama também. Mas assim, eu sou muito positiva, tenho muita fé em Deus e eu acredito que tudo é um propósito, né? Tudo é um propósito na vida da gente. Nesse exato momento você está enfrentando um câncer de mama? Estou enfrentando um câncer de mama, descobri em abril, né? Estou no meio de um tratamento bem violento e fiz minha cirurgia, fez 30 dias agora, dia 4. Como que você descobriu esse câncer? Olha só, eu tinha uma vida muito ativa, assim, eu sou muito agitada, sempre fui muito agitada, assim, de fazer tudo ao tempo todo, né? E quando foi no final de janeiro, para início de fevereiro desse ano, eu fazia corrida, eu sempre corria todos os dias. E um dia, quando eu cheguei da corrida, eu senti o meu seio dolorido, mas eu associei ao período menstrual. E eu toquei e senti um carocinho. E até comentei com a minha irmã, que é enfermeira, e ela falou, não,
pode ser por conta do período pré-menstrual que você tá, não é nada. Isso foi tipo no dia 2 de fevereiro a 3. No dia 15 de fevereiro já estava um caroço enorme no seio. Eu comentei com meu marido, ele falou, não, a gente estava no interior por conta da pandemia, vamos para Salvador para você passar pela sua médica. Assim fizemos. Quando eu cheguei aqui, que ela pediu a ultrassom, e a médica da ultrassom fez o exame, ela falou, olha, é grave e você tem que correr. Porque eu já estava em níveis científico, era um BIHARD 5. BIHARD 5 é quando já tem o câncer confirmado e já está com metástase. E foi realmente o que aconteceu. Ou seja, eu descobri por volta do dia, senti 2 de fevereiro, no dia 14 de abril eu já estava em tratamento. A sensação na hora do diagnóstico? Foi a pior que eu tive na minha vida, porque assim, eu esperaria viver qualquer experiência na minha vida, menos essa, né? Pela qualidade de vida que eu tinha, nunca me imaginei viver uma situação dessa. Eu só conseguia ver a palavra metástase. Eu nem conseguia ver o que realmente tinha dado. E aquilo era como se meu corpo estivesse entrando inteiro, assim, no piso da casa. Né? E foi horrível, foi aquele momento de choro, de desespero, de pânico, né? Que você fica, é um medo que te dá assim na hora, mas foi só aquele momento, né? Depois eu chorei por 2 dias seguidos, cheguei na frente do espelho e falei, eu consigo, eu posso e eu vou vencer. E a partir daquele momento eu levantei a minha cabeça e corri atrás. Né? E eu falei para mim mesma, eu falei, o câncer escolheu a pessoa errada para brincar. Ele não vai me vencer jamais. Eu vou vencer. Mas não tenha dúvida disso. Você acha que você ter tido essa experiência no passado mudou a sua perspectiva quando você recebeu, por exemplo, a notícia do câncer agora há pouco? Sim, sem dúvida. Tanto que as pessoas falam assim, nossa, Jô, como que você consegue estar vivendo tudo isso? Você ficou careca, você é tão vaidosa, você perdeu cabelo, suas unhas estão todas inflamadas. Como que você consegue ter tanta força de vontade, tá sempre animada, você está sempre sorrindo? Eu falei, porque assim, eu tenho que viver agora. O agora, porque assim, você pode estar aqui agora, amanhã você não sabe. Hoje, eu vivo o dia de hoje. Né? Hoje eu sou assim, eu durmo na esperança de acordar amanhã, é a esperança de acordar. O dia de amanhã, se eu conseguir passar, maravilha. Né? Então assim, essa semana eu tive uma baixa estima por essa razão de ter dado ainda positivo para as células cancerígenas, né? A biópsia depois de um tratamento muito pesado, mas eu estou muito confiante, continuo no meu tratamento, estou muito bem acompanhada, com uma equipe médica maravilhosa, não tenho medo nenhum de partir dessa vida. Você sabe, o meu maior medo hoje de ir embora daqui é pelo meu filho. Né? Lógico, as pessoas que me amam e que eu amo também, mas se chegar a minha hora eu vou tranquila, vou em paz, mas só a única coisa que me deixa um pouco angustiada disso tudo é a questão de eu ainda ter um filho adolescente que precisa muito de mim. Mas a morte, as pessoas têm essa coisa com a morte, mas a morte é uma passagem linda, maravilhosa, né? É sofrido para quem fica, mas quem passa dessa vida para outra não existe tristeza. Isso é fato, né? Porque é tanta gente que está lá para te receber, é uma luz, é uma paz tão grande, e que isso me conforta, né? De uma certa forma me conforta, e assim, uma coisa que tem feito eu lidar bem com essa situação do câncer é eu saber que assim, Deus me deu esse propósito de eu vivenciar essa situação. Diante de tantas pessoas da minha família, ele me escolheu, porque eu acho que ele achou que eu seria mais forte, e realmente eu sou. Né? Eu descobri que eu sou uma pessoa muito forte, e tenho muita força para lidar com qualquer situação. Você sonha ainda com esse homem de gola V, ou com a mulher de preto, ou com qualquer pessoa que estava lá? Você já reencontrou algum deles? Sonho. Eu sempre sonho com ele. Eu sempre sonho com ele, sempre em um lugar... Toda arrepiada, tipo né? Assim, num lugar como se fosse uma fazenda, e no meio da fazenda tem uma estrada de terra. Eu sempre sonho com ele, sempre nesse mesmo lugar.
Não sei por qual razão, é sempre assim. Algumas vezes eu sonho com ele andando de costas para mim, mas na maioria das vezes ele está de frente para mim, mas a gente não tem um diálogo. Eu sempre vejo ele nos meus sonhos. Então, assim, em alguns sonhos ele está de frente, outros às vezes ele está andando, mas sempre caminhando. E eu sempre próximo dele, mas não tem, assim, um diálogo. E é sempre no mesmo lugar, nessa fazenda, nessa estrada de terra, né? Por alguma, não sei por que razão, é sempre no mesmo lugar. E o que você sente quando você está perto dele? Eu sinto muita paz. Eu sinto uma paz extrema, tanto que depois que eu descobri o câncer, eu tenho rezado muito, né? Tenho voltado meu tempo livre mais para a questão das orações, e ele está sempre lá, né? Uma vez ou outra ele está lá nos meus sonhos. Assim, é como teve uma noite que eu estava com muita febre e é como se ele tivesse sentado ao lado da minha cama, né? Assim, então é sempre assim. Eu teve há uns 8 anos atrás, o meu marido também sofreu um acidente com um cavalo e eu tive essa sensação. Eu estava até na missa na hora e eu tive uma sensação, aquele aperto no peito de que alguma coisa estava errada. E quando eu olhei para a porta da igreja, um amigo dele entrou. E eu gelei na hora. Eu falei, alguma coisa aconteceu com o meu marido. E realmente ele tinha caído do cavalo e foi um acidente um pouco grave também, que ele se machucou, quase perdeu a perna. E então, assim, eu sinto as coisas quando elas estão para acontecer. E a próxima coisa que vai acontecer é a sua cura, com certeza. Ah, sim, eu tenho isso muito comigo, sabe? Às vezes assim me dá um aperto no peito do processo todo que eu ainda vou viver, mas faz parte, né? Não existe um caminho que você não tenha horas que você tropece ou que você vai pisar no espinho. Então, assim, é por aí que eu penso. Eu estou num barco, eu me vejo assim dentro de um barco em alto mar, com a tempestade, mas dentro do barco ainda é mais seguro. Então, se eu pular no mar, eu sei que eu vou morrer. Então, é como eu estou agora. Eu preciso continuar dentro do barco e remar até a minha cura, porque se eu pular, não tem jeito. Isso é fato, né? Então é isso. Então tá, gata. Muito obrigado por compartilhar. Lindo, lindo. Obrigada a você. Foi muito bom falar com você. Hoje foi muito bom mesmo.